Olá, nós somos o Urbano e o Emerson. Nós somos os dois desenvolvedores aqui do jogo Chico e a Ameaça na Amazônia e vamos estar falando um pouco sobre como foi o processo de criação e desenvolvimento do jogo, desde o começo até agora, no final. Para a criação do conceito do jogo, no caso, a gente tinha sido passado as ODS e a gente escolheu só mais uma, que foi a de cidade sustentável. E a partir daí a gente queria fazer um enredo do jogo com base nisso, já que a gente ia ter que desenvolver o projeto todo com essa coisa de sustentabilidade. Então foi quando a gente começou a criar o roteiro, que como tinha sido determinado, Chico ia ser o personagem principal e ele já no caso, não, enfim, ele já estava predeterminado para existir. Então, a gente estava conversando com o pessoal da turma e até rolou a ideia de interligar os jogos a partir do Newton, que foi toda a história dele com óculos, o óculos quebra, ele fica sem o óculos e ele se perde. E nesse momento dele se perder é quando a gente deu toda essa sacada. Já que é um macaquinho, vamos fazer ele na Amazônia e a partir do momento que o Newton se perde, ele vai para lá. E daí foi quando a gente começou a desenvolver toda essa problemática do Chico na floresta amazônica com as pessoas que são as exploradoras que desmatam as florestas, que caçam os animais e querem pegar os recursos da região, seja fauna ou flora, e como a gente ia desenvolver isso em cima das ODS, no caso. Para a ODS 11, que era de comunidade sustentável, a gente já puxou mais para esse lado de mostrar como a comunidade de animais ali, ela sobrevive de formas que não agridem o meio ambiente, seja ele o solo, as árvores, a água. E a gente mostra isso nos diálogos dos personagens, dos NPCs. Tanto os da fazenda, que são responsáveis pela alimentação, e não somente eles, quando a gente fala de com todos os personagens, eles sempre vão esboçar algumas falas referentes às problemáticas que a gente desenvolveu na Amazônia. Em relação à ODS do clima, a gente tentou puxar mais para esse lado do desmatamento mesmo e como as florestas são órgãos reguladores do clima importantes, principalmente a amazônica, e isso, tanto é que isso é até pauta nas reuniões de sustentabilidade ao redor do mundo com os líderes de governos, e como eles meio que ficam em cima do governo brasileiro para que a Amazônia não fique mais prejudicada do que ela já está. E em relação ao outro ODS, que era a vida selvagem, a gente resolveu trabalhar um pouco desse sistema de caça e como os animais da vila, e não só os da vila, como de todo o ambiente amazônico, são afetados pelos caçadores na região. Isso implica em da onça pintada, por exemplo, que eles veem ela como um troféu de caça, um animal hostil, quando na verdade ela só estava convivendo no ambiente e acaba que ela foi atacada e retirada do lugar que ela estava. Tanto é que o nome dela é Yanomami, justamente para fazer essa referência com a tribo indígena. E alguns dos animais também têm essa referência com nomes de tribos indígenas, para tem um pouco dessa coisa dos humanos que invadem e expulsam os indígenas do local e extraem os recursos dali. E nisso a gente desenvolveu que o Chico viveria ali e seria encarregado de resgatar alguns animais para dar esse sentido de jogo, que é quando surge o Tóteles, a Helena e o Newton, que já era pré-determinado de ter que aparecer no jogo. A gente só dá esse gatilho para que se a gente tem que botar o Newton no jogo, então vamos transformar isso numa coisa mais dinâmica. Então ele se tornou um dos animais que iam ser resgatados ao longo do jogo, além dos dois primeiros. Tóteles é o macaco barrigudo que vai livrar o caminho da montanha e a Helena é o que vai livrar a fase da água para a gente ter acesso ao resgate do Newton. E a partir daí a gente estabeleceu que esse jogo onde se passaria na floresta amazônica, o personagem principal teria que fazer alguns resgates e nesse meio caminho ele pode conversar com os bichinhos para entender um pouco mais do impacto humano no local. Também falando agora um pouco sobre a questão da direção de arte do jogo, como a resolução
e também a questão das cores, ela é muito pequena e limitada por causa da plataforma. Nós tivemos que trabalhar com um design bem simplificado, tanto dos animais quanto também dos cenários. Então, todos os sprites dos personagens e os tiles, eles, juntamente dos mapas, foram desenvolvidos durante todo o jogo. A princípio, tivemos uma versão de protótipo deles, mas durante o desenvolvimento nós fomos enriquecendo de detalhes, deixando as coisas mais bonitinhas e focamos em sempre seguir um estilo um pouco mais cartunesco, tanto para todos os animais, como alguns animais que eles são um pouco mais complexos, como por exemplo a arpia ou o bicho preguiça. Nós tentamos simplificar, deixar eles um pouco mais redondinhos e fofinhos, e acabou que combinou muito bem com a atmosfera do jogo e da história, para que agora consegue ter um apelo um pouco maior com o público infanto-juvenil. E Pra... Ah, desculpa. não, essa eu ia comentar também da questão das cores, que nós procuramos utilizar em geral no mapa cores que remetessem muito a essa questão de floresta, como por exemplo o verde, o marrom, e utilizando alguns outros tons que para dar uma balanceada na paleta e não ficar tão sobrecarregada assim dessas duas cores. E é isso. Para mecânica do jogo, a gente desenvolveu que o mundo onde o Chico andaria e se deslocaria para as regiões, ele seria em top-down, e as fases dos desafios de resgate seriam em plataformas, para deixar essa coisa mais dinâmica e não ficar só um tipo de cena o jogo inteiro. Então, nas fases de resgate, as três são em plataforma e cada uma vai ser ambientada de acordo com onde está acontecendo. A primeira, que é na floresta, tem todo o design e a direção de arte feito com base na floresta ambientada do jogo. A segunda, que são nas cavernas, já tinha esse ambiente mais escuro, com pedras e é, todo esse caminho com até alguns fósseis e morcegos para dar essa ambientação mais escura e cavernosa. E a terceira fase, que é ambientada embaixo d'água, onde depois de ele conseguir o snorkel com a Helena, ele vai conseguir nadar e ficar um bom tempo embaixo d'água. E ali ele vai interagir com os predadores da água até achar alguns conhecidos, como o Boitatá, com quem ele vai ter uma fala, e conseguir resgatar o Newton depois de passar por todos os obstáculos. E é isso. Falando um pouco agora do cronograma de desenvolvimento, logo no começo, na primeira orientação, nós já entregamos uma versão de testes das principais mecânicas do jogo, como por exemplo uma fasezinha bem simples de top-down, para a gente estudar um pouco sobre o movimento, e tínhamos uma fase de testes, onde testamos inimigos, física, questão de liberar áreas baseado nas ações dos jogadores, obstáculos que eram ativados por proximidade, plataformas móveis. Foi um lugar onde a gente realmente queria ver o que conseguiríamos fazer para poder basear todo o jogo nisso depois. Então, a partir daí... Deixa eu só adicionar um comentário que eu tinha esquecido, que os inimigos do jogo, no caso os predadores, a gente não consegue atacar eles, justamente porque a gente quer manter essa questão de os bichos serem amigáveis dentro do jogo, mas não que não existam predadores. Então, meio que não permitir que o personagem principal, no caso o Chico, ataque, mantém essa coisa da ODS da vida terrestre, que por mais que exista o ciclo natural das coisas, onde tem animais que caçam e tem os caçados, a gente não permitiu que o personagem principal atacasse os mobs do jogo. Isso. Até porque se atacasse contra a nossa ODS de vida terrestre também.
Aí, enfim, prosseguindo no nosso cronograma, nós começamos a criar as versões de desenvolvimento chamada de alpha, que eram apenas para testes internos. Aí nelas nós criamos todo o mapa do jogo e todas as 3 primeiras fases e o percurso final deles. Com ainda era uma versão de protótipo sem as cenas, sem alguns inimigos. E depois que nós terminamos tudo isso do bruto do jogo, foi. Acho que demorou acho que umas 3 semanas, não foi? Para isso. Nós prosseguimos para uma outra etapa que era de testes e refinos, que aí foi a versão lançada a versão beta do jogo. Durante essa fase nós levamos o jogo para ser testado com algumas pessoas e após isso elas responderam um questionário contando sobre como foi a experiência delas com o jogo. Teve muita gente que teve dificuldade com alguns inimigos, questão de balanceamento, física, controle do jogo. Então nós pegamos todos esses feedbacks que eles deram e usamos isso para aprimorar o jogo nas versões seguintes, além de ir adicionando outras coisas, como por exemplo o sistema de teletransporte, mapas que o jogador conseguiria se localizar melhor para evitar com que eles ficassem se perdidos. Foi uma das coisas que os testadores falaram que aconteceu com eles às vezes. E após isso nós fomos consertando também os bugs que iam aparecendo. Não teve nenhum bug assim estrondante e gritante que quebrasse o jogo todo, mas somente teve alguns bem pequenininhos e já foram resolvidos, todos os que foram encontrados. Após isso, nós chegamos agora na versão do lançamento do jogo, onde nós só terminamos e preparamos toda a apresentação dele para o envio dos arquivos e para a apresentação lá no desafio de sustentabilidade. Com os testes de usabilidade que o Bruno estava falando, no caso, a gente teve acesso a muita informação que proporcionou que a gente melhorasse o que a gente já tinha, principalmente na questão de deixar as informações mais claras, sejam os diálogos do jogo ou o que está sendo proposto a fazer ali. E principalmente esse teste mostrou como todos os diálogos que a gente tinha desenvolvido para os bichinhos falarem quando o Chico interagisse com eles, mostrou como isso impactava as pessoas que estavam testando o jogo. Muitos comentários das pessoas que estavam jogando falavam como se sentiam meio tristes ou afetadas por aquilo que estava sendo passado, e acho que isso é um pouco do que a gente queria atingir em relação a quando se trata de um jogo de sustentabilidade, mostrar não só formas de resolver algum problema ambiental, como também mostrar essa realidade da pessoa, das pessoas que invadem esses lugares para pegarem esses recursos. E acho que, enfim, é um sentimento gratificante que a gente recebeu com esse teste de usabilidade. Isso. Falando um pouquinho também das outras dificuldades que nós encontramos no jogo, além dessas que foram resolvidas, como esses bugs e essa questão de visual e orientação, nós tivemos alguns probleminhas relacionados à questão da limitação do hardware do jogo. Que ele é um jogo que estava sendo desenvolvido para Game Boy, tanto o Game Boy clássico quanto o Game Boy Color, que por consequência podia rodar no Advance e outras plataformas, também emuladores. Só que nisso acabou que o nosso jogo foi ficando tão grande, tão complexo, tinha tanta coisa que quando nós testamos ele no Game Boy, acabamos tendo problemas como de otimização, como lentidão, alguns diálogos estavam bugando, personagens muito lentos, então, prezando por uma qualidade melhor de gameplay, nós decidimos limitar para com que o jogo não rodasse no Game Boy clássico, apenas do Game Boy Color em diante, o que foi melhor, que deixou a gente focar em outros aspectos do jogo, como por exemplo o visual, para trabalhar melhor com cores, e não limitar
o não ter que cortar muita coisa do jogo para deixar ele bem cru assim. E vale salientar que essas mudanças foram positivadas pelo professor, né? A gente levava para ele Isso. algumas dificuldades, principalmente com o Game Boy em si, e só depois da validação dele é que a gente ou alterava o que estava feito, ou continuava com aquilo sabendo que não rodaria numa versão inferior do Game Boy. Isso. Aí foi basicamente essa toda a história do jogo. Foi divertido, assim, foi 2 meses bem lotados, muita coisa pra fazer, mas no final valeu a pena. Quer comentar mais alguma Acho, coisa? acho que de início a gente estava muito preocupado com o rumo que isso ia tomar, porque quando o Urbano levou a versão de teste na primeira semana de orientação, meio que deu esse impacto na disciplina do professor ter visto que a gente poderia desenvolver algo muito bem feito e como isso afetou as outras equipes também, meio que deixava a gente um pouco inseguro do que fazer para seguir em frente. E não afetar negativamente as outras equipes, mas também não impedir da gente continuar fazendo um trabalho que já estava gostando de fazer. Então, meio que depois disso, o desenvolvimento só foi ficando melhor e a gente, pelo menos por mim, assim, eu posso dizer que a gente chegou num ponto onde o jogo realmente tá ficando aquilo que a gente planejou desde o começo, foi criando de acordo com os enredos, as mecânicas pensadas, até as nossas referências visuais que a gente tinha pego de outros jogos também conseguiram ser encaixadas ali, até no próprio teste tanto no próprio teste quanto o teste, alguns dos testadores comentavam, isso aqui parece tal jogo, isso aqui me lembra tal coisa, e eram referências que a gente tinha usado para dar vida a isso. Então foi um processo bem, não vou dizer que foi fácil, mas foi muito legal. Foi bem edificante assim também, todos os grupos se ajudando pra conseguir deixar o jogo um do outro melhor, foi bem legal. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir aí, obrigado por conferir o jogo. Se quiser jogar, então temos as informações no QR Code que apareceu aí no início do vídeo. Ou então é só acessar os sites e links relacionados aí à disciplina e ao professor. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu. Olá, meu nome é Urbano, eu sou um dos criadores aqui do Chico e a Ameaça na Amazônia, e hoje eu vou estar aqui comentando com vocês um pouco sobre o jogo durante a gameplay dele. Então vamos começar aqui apertando Start. Então, esse jogo ele foi desenvolvido durante a disciplina de Game Design da Universidade Federal de Pernambuco, do campus Agreste, no semestre de 2023, e ele foi desenvolvido por mim e por o Emerson Miron, meu colega. O professor foi Fábio Caparica e esses foram os monitores. Mais informações vocês podem adquirir neste QR Code, é só ler. As músicas e os efeitos sonoros desse jogo foram desenvolvidos por essas duas pessoas aí e foram disponibilizadas gratuitamente no itch.io. Então é isso, vamos lá agora começar um novo jogo. Bem, o enredo do jogo trata de uma vila isolada no meio da floresta amazônica que é habitada exclusivamente por animais. Esses animais eles vivem todos em harmonia com a natureza. Até que um dia, um pequeno tamanduá chamado Newton estava perdido andando pelas redondezas dessa vila e acabou acontecendo uma coisinha com ele. Ele foi raptado. E nisso aqui nós já começamos, somos apresentados ao protagonista do jogo, que é Chico, um macaquinho. E nisso Chico ele é acordado do seu sono por uma voz misteriosa que está falando com ele. No fim essa voz se apresenta, que é na verdade João, a pulga, que é uma pulga que está vivendo atrás da orelha dele e que vai acompanhar ele durante essa jornada. Então, aqui nós conseguimos assumir o controle do Chico já.
não podemos voltar a dormir, por mais que o Chico queira. E nisso a Pulga fala pro Chico ir até a vila. Assim que o Chico sai de casa, ele é recepcionado aqui por Bernardo, que ele é o chefe da vila. E ele fala para o Chico que alguns dos animais desapareceram e que ele precisa ajudar a procurar os animais junto dos outros que já estão na sua procura. Durante o jogo, nós podemos encontrar essas plaquinhas aqui, que elas mostram um mapa geral da vila, com uma bússola para auxiliar o jogador a se localizar e não se perder. Também, se apertar Select, João ele vai lhe dar dicas de qual é o seu objetivo. Tudo isso para auxiliar o jogador a não se perder. Vindo para cá, nós encontramos aqui Inércia, a preguiça, que ela vai dar ao jogador uma missão muito importante para ela, que é de pegar frutinhas para ela comer, pois ela está com fome. Ela vai dizer onde estão localizadas as frutas e pedir para, assim que o Chico encontrar todas, trazer ela até para a preguiça poder comer e saciar sua fome. Então, o mapa do jogo ele é grande, até, e durante ele nós podemos encontrar esses atalhos. Porém, esses atalhos às vezes estão bloqueados, para que o jogador ele possa explorar o mapa antes de pegar esses atalhos. Assim que nós viemos para a vila, nós somos apresentados à caçadora, que é a Arpia, que ela oferece ajuda a Chico enquanto ele estiver procurando os animais, para dar carona a ele até lugares do mapa onde o Chico já visitou. Então vamos explorar um pouquinho aqui a vila. Se nós entrarmos nas casas, nós vamos poder encontrar os moradores dela. E conversando com cada animal, eles vão falar um pouco sobre as ameaças que as espécies deles encontram por causa da caça e da exploração humana, da invasão de terras. A vila ela é dividida aqui em duas partes. Deixa eu entrar na casinha aqui. E muitos dos NPCs eles têm mais de um diálogo, para caso o jogador queira conversar mais e descobrir mais coisas sobre os animais. Então essa daqui é a parte norte da vila, e essa daqui é a parte sul da vila. Indo aqui para leste, nós chegamos na montanha, que ela no começo ela está bloqueada, pois por pedras e que não dá para passar aqui. Seguindo para o sul, nós vamos parar no rio Amazonas. Chega aqui é onde nós podemos conhecer as duas irmãs Antas, os dois irmãos Antas, Antônio e a Antea, que eles falam um pouco sobre como a atividade humana vem afetando a vida aquática e ao redor do rio. Se falarmos com a Antea, ela vai dizer que a ponte está quebrada e que somente Helena, a ariranha, pode consertar, mas ela está desaparecida. Aqui nós temos a ponte que não podemos atravessar, pois a correnteza ela é muito forte. Então vamos seguir aqui. O Bernardo e o João, eles falam para nós seguirmos inicialmente para a floresta, que é onde o Tóteles, o macaco barrigudo, foi visto pela última vez. Então vamos lá. Chegando aqui, nós conhecemos a fazenda dos Tapitis, que ela é coordenada pelos dois irmãos Tapitis, Leandro e Leonardo. Aqui, Leandro, ele orienta o jogador sobre os mapas, para caso ele fique perdido. Ele pode apertar o Start, que é aqui onde ele pode ver o progresso que ele já fez nas fases do jogo. Os extras, que são os coletáveis, que são as 3 frutas e um desbloqueável no final. E aqui nós podemos ver um mapa um pouco mais detalhado, mostrando a posição do Chico, onde estão os NPCs mais importantes, como por exemplo a Arpia, o Bernardo e a Preguiça,
e as localizações das fases e também os atalhos. E todas as regiões do jogo separadas por cor para facilitar com que o jogador não se perca. Então vamos sair aqui. Aqui, esse é um atalho que leva aqui para a beira do rio Amazonas. E entrando aqui nós podemos ver o outro Tapiti, que é o Leonardo, pedindo para você ter cuidado para não pisar nas cenouras, que são a fonte de alimento da vila. Chegando aqui, nós chegamos na parte da floresta, onde tem um tronco de madeira pesado bloqueando o caminho para o campo. Não dá para passar aqui agora, então nossa única saída é seguir ao norte. Esse daqui é André, o macaco prego. Aqui, se nós vermos aqui no mapa, a seta aponta aonde o jogador está. E vamos seguindo. Aqui nessa parte, o João vai ensinar ao jogador para que servem essas placas menores, que são para você poder salvar o seu jogo. Seu progresso foi salvo. Aqui na floresta nós encontramos Yanomami, a onça. E é aqui onde nós temos a entrada para a primeira fase de plataforma, o percurso da floresta. O jogo ele possui 3 fases de plataforma e um percurso final. E 2 finais que o jogador pode estar desbloqueando, se ele conseguir encontrar todas as frutas. A primeira fase ela é bem simples, ela foi mais pensada de um jeito para com que o jogador possa aprender os controles. Por exemplo, aqui tem um botão A em cima da placa, ensinando o jogador a interagir com elas, e a placa ensina que o jogador pode apertar A para pular e não pode cair nos buracos. Então aqui o jogador precisa pular para avançar e não cair no buraco. Aqui é mais um trecho onde o jogador pode treinar o pulo, mas se ele cair aqui tá tudo bem porque tem essa pontezinha. Chegando nessa placa aqui, ela vai ensinar o jogador que ele pode atravessar essas plataformas de madeira apertando para baixo. E também pode atravessar elas para cima, só pulando. Vamos continuar. E essa placa ensina sobre subir e descer escadas, que é só o jogador vir aqui, apertar para cima para subir e para baixo para descer. Continuando, aqui as placas vão falar sobre os animais selvagens, que são os nossos oponentes no jogo. Nós não podemos machucar eles, pois precisamos preservar toda a vida na floresta, mas eles acabam machucando a gente, então nós temos que evitar o contato. Essa outra placa ensina sobre o cogumelo, que é um cogumelo mola, que o jogador pode ficar pulando em cima dele e se apertar A, recebe um impulso maior. Aqui nós encontramos o primeiro inimigo do jogo, que eles são bem fáceis de desviar. Mais uma seção com cogumelos. E aqui uma seção onde o jogador ele precisa descer a escada com cuidado para não ser ferroado pelas abelhas. Ok, aqui o jogador, a maioria pode querer seguir em frente, que onde nós temos aqui apenas uma placa orientando o jogador a explorar todo o cenário para encontrar segredos. Aqui, se nós seguirmos, tinha mais um inimigo. Então, todo jogo ele tem um sistema de respawn, que dependendo de onde você morra, você vai voltar para um lugar justo. Nós não adicionamos sistemas de vida para o jogo, nem de game over, para acabar não ficando uma experiência estressante. Aqui nós podemos pular no cogumelo para alcançar a escada. Ups. Só um momentinho. Pronto. E continuarmos seguindo aqui em direção ao fim da fase. Ok, essa daqui é mais uma parte com inimigos. Esse daqui foi muito rápido. E essa placa aqui ensina sobre as plataformas móveis, que algumas fases elas possuem, que o jogador pode pular em cima delas e vir. Aqui é onde tem o primeiro segredo do jogo, que é a primeira fruta que está escondida.
Então, só pegarmos elas e chegarmos até o final, onde nós vamos ter resgatado Tóteles, o macaco barrigudo. Então, após resgatar Tóteles, ele vai até a montanha e vai dizer para o jogador ir até lá, pois ele vai conseguir remover as pedras, permitindo com que você suba a montanha. Então vamos lá falar aqui com a caçadora, pedir uma carona e ela vai nos levar voando até a vila. E daqui nós seguimos para a montanha. Aqui, nessa casinha, é onde fica Miron, que é um easter egg de um dos criadores do jogo, que é o Emerson. Enfim, ele vai falar algumas curiosidadezinhas sobre o jogo, como por exemplo que a maioria dos NPCs tem mais de um diálogo, e também sobre a localização de uma sala secreta aqui na vila. Porém, ele não vai dizer onde fica, o jogador precisa procurar. Então, seguindo aqui agora para a montanha, Tóteles vai falar sobre as pedras que caíram e vai abrir a entrada para nós. Chegando aqui na montanha, nós conhecemos Girassol, a arara azul, que acabou se separando de sua família devido à caça, mas acabou encontrando refúgio aqui na vila. Então vamos seguindo aqui. Ok, aqui nós temos a entrada da próxima fase, mas ainda podemos subir um pouco mais para encontrar Tóteles apreciando a vista aqui das nuvens no topo do Monte Roraima. Enfim, vamos agora para a segunda fase, que é o percurso das cavernas. Essa fase aqui ela é mais voltada para o parkour do personagem e as suas habilidades de controle e desvio dos inimigos e obstáculos. Aqui nós temos as armadilhas e morcegos. É só ir com calma que dá pra desviar bem de boa deles. Opa! Vão com calma aí. Ok, pronto. Nessa outra parte aqui nós chegamos... Ai! Estraguei a surpresa. Nós chegamos aqui numa sessão de plataforma. Eu tô spoilando o jogo todo, gente. Perdão aí. Mas chegamos numa sessão de plataforma aqui. Deixa eu pular pra cá. Aqui no final nós temos essa plataforma escondida, que ela vai levar o jogador até a fruta que está escondida nessa fase. E a moto passando. Esse esqueleto aqui é o esqueleto de um dinossauro pré-histórico que habitava a Amazônia e foi encontrado lá naquela região. Ok, vamos continuar aqui. Nessa parte aqui, o jogador ele precisa pular no caracol para conseguir quicar e obter uma altura para conseguir chegar aqui em cima. Nessa parte nós temos aqui plataformas que caem. Se você demorar muito nelas, vai cair. Então o segredo aqui é você ir rápido e conseguir passar. E chegou no objetivo, que é de resgatar a Helena, a Ariranha. Nisso a Helena vai agradecer você pelo resgate. E ela vai falar para você encontrar ela lá do outro lado do rio, já que agora ela vai consertar a ponte. Então vamos indo para lá, eu vou utilizar aqui o atalho da fazenda. Chegamos. Então aqui nós encontramos Helena, que disse que já acabou de consertar a ponte e que enquanto ela estava consertando, ela encontrou uma coisa que pode ser útil ao Chico nas suas aventuras, que é um snorkel.
que agora o Chico vai conseguir mergulhar em certos lugares do rio. Então vamos lá, vamos seguir a Helena. Só para localizar todo mundo. Ops, botão errado. Mas aqui o João já está dando as instruções novas. E aqui, como podemos ver, o menu já registrou todas as frutas que coletamos, as fases que concluímos. E ele mostra a localização exata do jogador. Ok. E aqui é onde o jogador vai encontrar a terceira fase, a fase aquática. Aqui no começo o João vai ensinar o jogador como é que ele controla quando estiver nadando e que ele não vai poder acompanhar o Chico, pois pulgas não gostam d'água. Então vamos mergulhar aqui. Os controles são praticamente os mesmos, só que agora quando você segura A, você começa a flutuar, e se você segurar para cima, o Chico desce mais devagar. Então vamos seguindo aqui, nós temos essas piranhas, que são o principal inimigo da fase. Essa fase aqui ela é mais voltada para precisão dos seus controles, enquanto nada. Vamos desviar da enguia aqui e ter muito cuidado com os espinhos. Seguindo aqui, o jogador vai se deparar com isso. O que é isso? Mais pra frente o Chico vai descobrir. E eu tirei um fino aqui na enguia agora. Mas vamos seguir para a direita, não dá para passar ainda. Então vamos para cá, para essa seção, que aqui tem dois caminhos que você pode seguir. O caminho de baixo, caso o jogador confie muito na sua precisão, ele consegue passar aqui entre a piranha e o espinho. Mas caso ele não consiga, ache difícil, é só ele vir por aqui, arrodear. Ainda tem que ter cuidado com o espinho, mas ainda... eu ia comentar, ainda é uma passagem um pouco mais fácil do que a outra. Aí na hora que eu ia comentar eu morri. Mas enfim, seguindo aqui, vamos ter cuidado com as enguias que estão circulando essa parte. Beleza, chegamos aqui. Ups. O respawn é aqui embaixo para os jogadores não precisarem ficar sofrendo igual sofriam nas versões de teste do jogo. Mas enfim, chegando aqui, o Chico vai chegar nesse local todo escuro. Como podemos ver, temos essa coisa impedindo a gente de passar. Mas investigando aqui mais a fundo, nós descobrimos que é uma cobra gigante que está dormindo aqui no fundo do rio. Então se chegarmos aqui perto dela, ela vai acordar. Macacos me mordam. E ela se revela ser o Boitatá. E que ela é amiga do Chico, que só estava tirando um cochilo aqui embaixo, mas que acabou bloqueando a passagem. Então Chico conta a ela o que é que ele está fazendo ali, sobre o resgate. Ela entende que está bloqueando o caminho e abre a passagem para ele. Então essa parte aqui nós temos esse inimigo, que é essa piranha, que ela persegue o jogador. Então se você ficar parado aqui, ela vai ficar ali matando. Ó. Aqui nós temos, agora que o Boitatá saiu, ele abriu a passagem pra gente ali onde estava bloqueado. E nós podemos passar aqui e pegar a fruta dessa fase. Então, ops, quase. Vamos continuar aqui. E seguir para a próxima sessão. E aqui nós vemos para onde é que ele veio parar. Onde ele veio tirar um cochilo. Então vamos subir aqui. E com isso nós terminamos a terceira fase. E nós resgatamos Newton, o tamanduá. Nisso Newton vai dizer que ele estava tentando chegar em um parque, mas acabou sendo perdido. Ficando perdido, isso são cenas dos capítulos anteriores. Se você ainda não jogou ou assistiu, então só procurar. E o Newton fala que ele sabe onde está o acampamento dos humanos.
E nisso ele pede ajuda a Chico para tentar despistar eles, pois eles estão muito perto da vila e isso pode ameaçar todos os animais. Aí nisso o João volta para a cabeça do Chico. E agora nós vamos para a floresta. Vamos vir por aqui. Vamos pegar o atalho aqui para ir para a fazenda. E chegarmos aqui na floresta, onde o Newton está esperando o Chico para juntos os dois removerem esse tronco e conseguirem acessar o outro lado. Aqui nós chegamos no Campo das Flores, que é um local que tem bastante flores, como o nome já disse, e nós podemos encontrar Tucuia, o boto, que ele fala um pouco sobre o que os agrotóxicos fazem com as águas. Se nós olharmos o mapa para nos localizarmos, chegando aqui nós temos a última parte do mapa. Newton fala como é que você vai chegar, e um detalhe importante é que a partir daqui, se o jogador desejar prosseguir, o jogo não será mais salvo, porque daqui já é para o final. Então, caso o jogador queira fazer alguma coisa, é só ele clicar em ainda não, que ele volta. Mas caso queira continuar, então é só prosseguir. Nisso, Chico e Newton encontram o acampamento dos caçadores, que também percebem que eles estão ali. Então eles começam a correr atrás dos animais para sequestrarem eles. Enquanto isso, Newton e Chico correm para tentar afastar eles da vila. Aí esse agora é um percurso automático, onde o Chico está correndo sozinho e ele precisa desviar dos obstáculos, os troncos e as abelhas e os buracos. Aqui o jogador pode escolher dois caminhos. Um lado tem troncos e o outro lado tem as abelhas para enfrentar. Então é muito importante também tomar cuidado aqui com esse tronco, que ele é mais rápido. E nisso a fase chegou ao fim. Porém, chegando aqui, o Chico e o Newton descobrem que é um beco sem saída. E então os caçadores vêm e pegam eles. E com isso, Chico e Newton são sequestrados. Então esse foi o primeiro final do jogo, que tecnicamente é um dos finais. Ambos os finais eles conseguem ser canônicos para a sequência da história, pois ambos acabam com o mesmo gancho. Então vamos esperar aqui, esses são os créditos do jogo. Muito obrigado a todo mundo que esteve envolvido aí, também principalmente aí aos testadores do jogo, que alguns sofreram bastante durante todo esse processo, mas graças a eles o nosso jogo saiu muito melhor do que teria sido. Então é isso, temos uma cena pós-crédito agora com o Chico e o Newton comentando sobre toda a situação que eles estão, dizendo que eles estão presos em uma jaula em algum tipo de veículo, sendo levados para muito longe, e que tem diversos outros animais junto deles ali, em outras jaulas. Porém nisso acaba que esse veículo ele é abordado pela polícia e os caçadores acabam batendo e sendo presos. Aí com isso os policiais descobrem sobre os animais que estavam sendo contrabandeados e levam eles para um lugar seguro, uma nova casa. Onde é isso? Cenas dos próximos capítulos. Mas enfim, gente, esse foi o primeiro final do jogo. Eu vou mostrar agora como é que faz o segundo final. Então vamos apertar aqui e continuar. Certo. Estão lembrados aqui das frutas, que nós pegamos todas, então vamos entregar elas aqui para a inércia, a preguiça. Vamos pegar carona aqui com a caçadora. Vamos vir aqui.
E agora a Inércia tá dentro da casinha dela, só esperando o delivery chegar. Então você entrega todas as frutas a ela, ela fica muito agradecida e dá de presente ao Chico um machadinho que ela encontrou nas coisas das trilhas dos caçadores. Então agora que o Chico tem um machadinho, nós vamos voltar aqui. Vamos voltar lá para o campo. Ops. Acabei tentando pegar uma carona para cá, para a vila, mas eu já estava aqui. Então vamos voltar para lá. Vamos salvar o jogo novamente. E vamos para fazer o percurso final novamente. Aqui a cena dos caçadores, começando a perseguir os animais. Vamos desviar dos obstáculos. Vamos pegar esse caminho aqui da direita agora. Quase. Certo. Então, chegando aqui no final, os caçadores vão aparecer, porém agora, como você já tem o machadinho, vai aparecer a opção para caso você queira utilizar o machado para cortar a ponte. Se você apertar que não, os caçadores vão sequestrar o Chico e o Newton e você vai obter aquele primeiro final. Agora, se você clicar aqui sim, a ponte vai ser cortada e todos os caçadores vão cair no rio e ser levados por água abaixo. Então nisso os animais eles conseguem afugentar os caçadores de perto da vila e a arpia aparece para dar uma carona para Chico e Newton conseguirem sair daquele beco sem saída. Nisso o Bernardo ele agradece ao Chico por ele ter conseguido resgatar todos os animais. E é isso, esse é o segundo final do jogo, tecnicamente o Good Ending. Ele é um final mais ele é simples também de você conseguir, basta só encontrar todas as frutas e devolver para a preguiça. Mais uma vez aí, muito obrigado a todo mundo que estava envolvido. Foram praticamente 2 meses de desenvolvimento, 2 meses muito corridos, muita coisa aconteceu, mas no fim deu tudo muito certo. E é isso, obrigado por jogar. Aí agora nós temos uma ceninha com o Newton conversando com o Chico, que ele não pode ficar na vila, que ele acabou se perdendo e que o objetivo dele é chegar num parque. Porém, como ele não estava com óculos, ele não sabia para onde ir, então ia continuar a tentar chegar nesse parque. Só que nisso o Chico ele acaba ficando um pouco preocupado com o Newton. Então, conversando com o João, ele revela que ele gostaria de ir com o Newton para garantir que dessa vez ele vai chegar nesse parque e que não se perca novamente. Então o Chico vai atrás do Newton. Newton fica muito feliz ao ouvir que os dois vão juntos. E é isso. Continua nas próximas partes do jogo. Enfim, foi esse o jogo, gente. Muito obrigado aí por assistir e até mais.